Olá, ouvintes do Podpack. Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio. Nós somos do 2º período da Faculdade de Direito de Alagoas, na UFAL, e hoje vamos explorar um tema crucial que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, as repercussões jurídicas do oversharing. Sim, estamos animadas para trazer uma discussão informativa e esclarecedora sobre esse assunto tão relevante. Vamos abordar todos os ângulos desse tema complexo com uma convidada especialista que trará uma visão aprofundada sobre as implicações legais envolvidas. E antes de começarmos, permitam-me apresentar a nossa equipe. Eu sou a Riane e estarei guiando a conversa sobre as questões jurídicas relacionadas à hiperexposição das crianças. E eu sou Fernanda e estou aqui para enriquecer nossa análise e ajudar a esclarecer os aspectos legais e emocionais desse fenômeno. Para começar, vamos esclarecer o que é exatamente o oversharing, que é fundamental que todos nós tenhamos uma compreensão clara deste conceito antes de prosseguirmos. O nome oversharing é uma palavra em inglês e significa, basicamente, hiperexposição das crianças. E essa hiperexposição ocorre quando os pais compartilham em excesso informações pessoais sobre seus filhos nas redes sociais, muitas vezes sem considerar as consequências legais e emocionais desse compartilhamento. Mas afinal, qual é a relação disso com a lei? Quais as implicações jurídicas dessa hiperexposição das crianças? Para nos ajudar a entender melhor essa questão, convidamos para se juntar a nós hoje a mestranda em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, advogada, graduada pela Faculdade de Direito de Maceió, mais conhecido como SESMAC, que já participou de vários eventos de cunho social e atualmente está trabalhando em sua pesquisa de mestrado sobre a questão do oversharing. Seja bem-vinda ao Podpack, Sara França. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Sara, é um prazer também ter você conosco. E para começar, você poderia explicar para nossos ouvintes o que é a hiperexposição das crianças e por que isso tem gerado tanta preocupação? Claro. Primeiro, eu queria iniciar fazendo uma distinção, né? Porque vocês começaram falando já em oversharing, que está correto também. Mas dentre os estudiosos, existe uma discussão, né? Se o correto seria falar sharing ou oversharing. E eu, no meu trabalho, né? Eu sou da linha que eu utilizo o oversharing. Por quê? Porque o sharing, né, é uma junção de duas palavras no inglês, share, que significa compartilhar, e parenting, que se refere à parentalidade. Então, alguns estudiosos entendem que somente o sharing não seria um problema, porque designaria o simples ato, né, dos pais compartilharem a imagem de seus filhos nas redes sociais. E, né, o simples compartilhamento não geraria um problema em si. O problema está justamente nessa hiperexposição, né, o compartilhamento exacerbado. Por isso que seria o over antes, né, para justamente designar esse hipercompartilhamento. Eu estive numa palestra na semana passada sobre direito da família. E uma advogada entrou nesse assunto e realmente ela usava só a palavra sharing. E eu fiquei na dúvida sobre se estarem tratando de um mesmo assunto ou não. Pelo contexto deu pra entender que era, Sim. Só que eu fiquei realmente na dúvida sobre o over e só o sharing. Então tem dessas distinções aqui, o advogado pode usar tanto o sharing quanto o over. Isso. Tem pessoas que não estabelecem a distinção, mas eu acho importante, porque não é qualquer tipo de compartilhamento que é prejudicial, né? O prejudicial justamente é esse hipercompartilhamento, o compartilhamento sem limites, né? Sem estabelecer filtros. Então, eu realmente prefiro utilizar o oversharing como problema e sharing só como ato de compartilhar, mas aí vai de cada pessoa, né? Outra pergunta. Em nossas pesquisas, a gente viu que tem dois tipos de hiperexposição, a comercial e a não comercial. Qual seria a diferença entre elas? Bom, como o próprio nome está dizendo, né, a comercial seria justamente o compartilhamento da imagem das crianças com intuito lucrativo. Ou seja, são aqueles pais, por exemplo, que criam um Instagram, né, dando exemplo do Instagram, que é muito comum. Cria um Instagram para a criança, transforma a criança em um influenciador mirim, né, num blogueirinho, né, como se diz hoje. E essa pessoa, ela compartilha justamente com o intuito de conseguir publicidades pagas com essa criança. Então, a criança vai expor produtos, serviços, lojas, empresas, enfim, né? Vai utilizar roupas de determinada marca, lacinho, que também tem muito entre as meninas, né? Então, seria justamente com esse intuito. A imagem da criança é exposta com intuito lucrativo. Então, os pais fazem da imagem dos filhos uma fonte de renda também. E com fins não lucrativos seria não digo mais comum, porque está muito comum também, né, com fins lucrativos, mas seria o mais trivial, que é expor a imagem do filho como demonstração de orgulho, de amor, entendeu? Expor situações, festinha da escola, dos pais, enfim. Certo. Essa hiperexposição, mesmo quando feita com boas intenções, como você acabou de falar, ela pode trazer danos à criança em questão de constrangimento e tudo mais, né, mais pra frente. Isso. Então, quais são os possíveis impactos pra você emocionais e psicológicos da hiperexposição das crianças? Tá. Antes de iniciar, foi bom até você falar, né, a exposição mesmo com boas intenções causa danos. Porque, na verdade, a gente parte do pressuposto que a hiperexposição, na verdade, não é feita com má intenção, né, porque
um pai ou uma mãe, pelo menos é o que deveria ser, ele não vai expor o seu filho com a intenção de prejudicá-lo. Então ele expõe simplesmente porque ele não vê problema naquilo. Ou ele não considera a criança enquanto sujeito de direito, né, que eu acho que envolve... Acho não, é o cerne da discussão toda, né? A criança é sujeito de direito. Então, a gente não pode expor a criança simplesmente se baseando no poder parental. Ah, porque eu sou pai, sou mãe dessa criança, eu tenho poder sobre ela e eu vou escolher suprimir a privacidade dessa criança, né? E expor ela nas redes sociais. Então, a exposição geralmente é feita com boas intenções. Só que acaba indo pro lado ruim, justamente por conta disso. Porque a criança, enquanto sujeito de direitos, ainda mais numa condição de pessoa vulnerável, né, em decorrência da propriedade, ela, primeiro, ela não tem consciência do que está acontecendo, né, ainda que ela saiba que ela é exposta, ela não tem consciência dos riscos que ela está sendo submetida. E também não tem poder de escolha, né, principalmente na primeira infância, que é a criança de 0 a 6 anos, que é o meu objeto de estudo, né, no trabalho, eu fiz esse recorte. Então, essa criança de 0 a 6 anos, ela não tem nem o poder de escolha. Então, nesse caso, eu acho que não poderia nem discutir o consentimento. Ou, se discutir o consentimento, tem que ser uma coisa muito bem observada, né? Ela não, mesmo que ela ache legal aquela situação de estar sendo filmada e tudo mais, a gente não pode tratar esse consentimento como uma aquiescência válida. Por quê? Porque ela não tem noção dos riscos que ela está submetida. Então, além dos danos psicológicos, né, que eu acho que pessoas que seriam mais indicadas para falar seriam psicólogos, médicos, mas ela está sujeita, com certeza, a uma violação do direito à privacidade, né, que é um direito fundamental, garantido tanto pela Constituição quanto pelo Código Civil, né, ainda mais em relação à criança, né, que é um ser vulnerável, uma pessoa em desenvolvimento, e com a Constituição de 88, ela foi vista como sujeito de direitos que antes não existia essa concepção. Né, então agora existe, a partir da Constituição de 88, existe essa concepção de pessoa detentora de direitos, né? Então, os direitos dela, os direitos fundamentais principalmente, precisam ser resguardados. Então, o ato dos pais exporem essa criança, por si só, já está suprimindo o direito à privacidade. Porque a gente sabe que a partir do momento que uma imagem, um dado pessoal é colocado nas redes sociais, dificilmente ele vai sair dali, não é? Então, a partir desse momento, a privacidade da criança já está sendo suprimida, né? Já está sendo prejudicada. E quanto mais essa exposição, quanto mais reiterada a exposição, né? Quanto mais... como é que eu posso dizer, sem filtro ela é feita, pior vai ser para a esfera de direito dessa criança, né? Direito à privacidade, direito aos dados pessoais, que também está garantido na Constituição agora como um direito fundamental. Então, são essas as implicações. Dentre outras, né, que pode haver, por exemplo, é muito mais fácil ter casos de pedofilia, né, predadores sexuais infantis. Mas eu nem adentro nesse ponto, né, eu trato basicamente da privacidade. Quando a gente chega naquela discussão em que os pais não veem os filhos como pessoas, né, individuais, veem como posse. Então, se ele é meu filho, eu posso fazer o que quiser com ele, porque ele não é de maior, é sempre a desculpa, né? Ele não é de maior, então é meio complicado. Muitas pessoas sabem, conhecem, mas esqueceram que a hiperexposição também leva muita conotação sexual, como você falou, dos estupradores, e um caso que eu lembro muito é o da Melody, né, que é conhecida como MC Melody, que eu acredito que a justiça até teve que intervir no tempo do Facebook ainda, por conta dos vídeos que o pai dela gravava e postava. E até hoje, né, isso ainda fica na cabeça, mesmo que ela já seja maiorzinha, mas acredito que ela ainda seja de menor, né, não é isso? E naquela época nem se discutia, né, o sharing ainda. Exatamente, não se discutia. E também as crianças, elas não têm noção, né, do que está sendo ali praticado com elas. Isso. Os pais, que são adultos, é que deveriam cuidar dos seus filhos, mas... Se nós adultos sabemos pouco, né, sobre as redes sociais, sobre os riscos, as crianças sabem muito menos ou quase nada. Só queria fazer uma adenda nessa questão que você falou dos pais, Riane, dos pais acharem que os filhos são propriedades deles e tudo mais. Com essa concepção de sujeito de direitos, né, também surge a concepção de funcionalização dos direitos. Isso em toda a ordem constitucional. E quanto às crianças, existe a funcionalização da autoridade parental. O que seria isso? O poder parental não significa mais que existe uma sujeição das crianças para com seus pais. Então, os pais eles não podem ver as crianças como objetos deles, né, do poder deles. A funcionalização do poder parental significa justamente que os pais, no exercício dessa autoridade parental, precisam promover os meios para que a criança ela goze dos seus direitos fundamentais. Então, não se trata somente de uma sujeição, né, dos filhos para com os pais, mas sim dessa consecução dos direitos fundamentais das crianças enquanto sujeitos de direito. Aí eu queria só fazer esse adendo que foi importante que você falou. Sim. É perceptível que os riscos dessa hiperexposição são muito prejudiciais, né, para as crianças e afeta muito psicologicamente.
Mas como é que isso se relaciona com a lei? Existem implicações legais para os pais? Sim, sim. Primeiro de tudo, né, a gente tem que estabelecer aquilo que eu já havia falado. As crianças são sujeitos de direito, portanto, elas gozam de todos os direitos, né, principalmente dos direitos fundamentais. Então, a partir do momento que os pais expõem as crianças, eu não sei se vocês concordam comigo, mas, ao meu ver, eles estão violando o direito à privacidade das crianças. Sim. Ou, pelo menos, suprimindo esse direito, né, porque elas não têm, posteriormente, o poder de escolher ter a imagem delas exposta ou não, ter a vida delas exposta ou não. Então, existe essa supressão ao direito à privacidade. E no Código Civil, a gente tem o Instituto da Responsabilidade Civil, né, que significa justamente o dever de você reparar o outro pelos danos que você ocasiona à esfera de direito, né, do direito daquela pessoa. O meu problema de pesquisa é justamente esse, se seria possível responsabilizar esses pais civilmente pelos danos ocasionados às crianças. E eu entendo que sim. Por quê? Porque a partir do momento que eles violam o direito à privacidade, que é um direito fundamental, um direito tão caro, né, para todos nós, principalmente para as crianças, dado que elas não vão ter o direito, não vão ter o poder posteriormente de voltar atrás e cessar a exibição da imagem delas. Pode cessar até a exibição da imagem, mas em algum lugar vai estar lá. Então, eu acredito sim que os pais possam ser responsabilizados civilmente por esses danos, né? Agora, também tem outra questão. Por se tratar de uma relação familiar, talvez não só a responsabilidade civil tradicional, né, que é a indenização pelos danos ocasionados, ou a compensação pelos danos, né? Talvez essa responsabilidade por si só não seja suficiente, né? Existem outros meios, em se tratando de uma relação familiar, que talvez seja mais adequada, né? E principalmente, eu tô partindo do pressuposto que a criança não, o jovem, né, com 18 anos, ele tá ingressando na justiça para pedir a indenização pelos danos, né, que lhe foram causados. Mas se a gente falar na criança, existem legitimados para pedir primeiro, a cessação dessa imagem, da exibição dessa imagem, e também a indenização, que seria da responsabilidade civil. Mas a questão dos legitimados, por exemplo, tem o Ministério Público, né, tem qualquer outro familiar, né, que esteja interessado em fazer prevalecer o direito dessas crianças. Então, a meu ver, essas pessoas podem entrar em juízo e pedir primeiro, não a tutela para fazer cessar essa imagem, que já não estaria somente na responsabilidade civil tradicional, né? Mas também a indenização dessa criança. Agora, eu entendo que a indenização seria possível, principalmente quando o jovem atingindo a maioridade, né, venha a requerer a indenização por esses danos ocasionados na infância. Mas existem outras formas de tutela, né? Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplina isso, que não só questão de indenização, mas, por exemplo, se for uma situação ainda mais grave, pode levar até a perda do poder familiar, né, a suspensão do poder familiar. Então, existem várias situações que a gente pode encaixar aí, a depender da forma de exposição, né, da maneira como está sendo feita. Então, tem que avaliar todas essas nuances. Certo. Ficou bem claro o quanto essa superexposição dos dados e da imagem da criança e do adolescente pelos pais, mas também não só os pais, mas os responsáveis em si, né, pode gerar grandes impactos no desenvolvimento deles. Mas, para finalizar, como os profissionais do direito você acha que podem ajudar a conscientizar e orientar os pais sobre os riscos da hiperexposição das crianças? Olha, eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é a gente reforçar aquilo que a Constituição já dispõe, que a criança é sujeita de direito. Então, você não pode ver a criança como objeto dos seus desejos, dos seus anseios pessoais. A criança é uma pessoa dotada de personalidade jurídica, né? De personalidade e uma pessoa que tem também a sua esfera de direitos. Então, a primeira coisa é essa. A gente tem que conscientizar as pessoas de que a criança é um ser independente. Independente que eu digo, né? É uma pessoa com a formação própria, né? A cabecinha dela está se desenvolvendo ainda, mas ela é um ser humano. Então, ela não está atrelada aos pais. Ela precisa dos pais, dos responsáveis, para sobreviver, para viver, né? Para se desenvolver, para se educar. Mas isso é algo paulatino. Então, o poder familiar ele não vai existir plenamente, não vai existir para a eternidade. Ele vai subsistir enquanto aquela criança esteja precisando. E à medida que a criança for se desenvolvendo, essa autoridade parental, a tendência é que ela diminua. Por quê? Porque a intenção dos pais, ou melhor deveria ser, é que essa criança vá adquirindo autonomia, vá adquirindo poder de decisão, poder de escolha. Então, os pais não podem achar que eles têm total domínio sobre seus filhos, né? Eles têm o poder, realmente eles são titulares do poder familiar, mas o poder familiar não significa que eles possam fazer o que eles bem entenderem. O poder familiar serve justamente para garantir que essas crianças possam gozar dos seus direitos fundamentais. E elas não podem fazer isso por si próprias, né? Sozinhas. Elas precisam de alguém. Então, essa é a intenção da autoridade parental. Essa é a razão de existir da autoridade parental. Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é isso, né? Segundo ponto.
Se a gente admite que não existe uma responsabilização em relação aos danos, né, que são ocasionados por essa exposição, o próprio intuito do ECA, né, que nada mais é do que concretizar os direitos estabelecidos na Constituição, ele também não vai produzir efeitos na ordem jurídica. Por quê? Para que serve um estatuto, né, que se destina à proteção das crianças e dos adolescentes, se a gente admite que situações como essa, de supressão a um direito fundamental, possam subsistir sem que haja qualquer responsabilidade, qualquer punição por isso. Então, na minha visão, existe sim a questão da responsabilidade. Acredito que isso deve ser tratado pelo direito. Agora a gente vai entender também um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa é uma boa questão para encerrar, né, o episódio de hoje, porque, apesar dela ser uma legislação recente, a proteção de dados tem raízes profundas, porque em 1890, Samuel Warren e Louis Brandeis escreveram um artigo sobre o direito à privacidade, que foi um marco inicial. Já na Europa, também se preocupou com a proteção de dados após a Segunda Guerra Mundial, porque todos nós sabemos que a tecnologia nesse período, né, evoluiu bastante. E essa preocupação ela também culminou na Convenção Europeia de Direitos Humanos. No Brasil, essa lei ela foi criada em 2018 e entrou em vigor em 2020. E garantiu, assim, maior proteção aos nossos dados pessoais. E chega até a ser impressionante, né, como as leis da internet ela vem avançando juntamente com a tecnologia, o que nos mostra que o direito de ter seus dados e suas informações pessoais protegidos não é algo apenas atual. Ou seja, a internet deixa de ser aquela famosa terra sem lei, né? Exatamente. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando e gostaríamos muito de agradecer imensamente a você, Sara, por compartilhar seu conhecimento valioso conosco hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. E a todos os nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem neste episódio do Podpack. Esperamos que tenham achado a discussão informativa e esclarecedora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @pordentrodafda, e de compartilhar este episódio com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema.